Tá, Marista, Entrevista de Maria Cleonice Lopes, entrevistado por Gladys Bento Coutinho e Luíde Pinheiro de Souza. Serra Pelada, dia 5 de setembro de 2024. Projeto Memórias de Serra Pelada, entrevista número MSP HV 013. Ana Maria, muito obrigada aqui pela sua participação. A senhora está aqui conosco hoje para fazer essa entrevista. O Museu da Pessoa agradece. E vamos começar. Nos diga qual o seu nome, local e data de nascimento. Meu nome é Maria Cleonice Lopes. Sou do dia 21 de outubro de 60. O que mais? E o local? Sou de Nazaré, município de Tuntum, no Maranhão. Dona Maria, lhe contaram como foi o dia do seu nascimento? Sim, foi uma data muito esperada. Meu pai, cada filho que minha mãe tinha era uma felicidade para ele. E ele sonhava muito com a filha mulher, porque os primeiros filhos foram 2 homens. E aí ele ficava sonhando que eu ia ser mulher, que realmente nasci mulher de verdade. Então foi um dia assim, de muita alegria, muito prazeroso para meu pai. Ele chegou a comentar comigo que foi um dos dias mais felizes da vida dele, ter conhecido a filha. Inclusive eu sou muito parecida com ele. Aí o orgulho aumentou da parte dele. E a senhora tem quantos irmãos? Eu tenho, por parte de pai e mãe, nós somos 5. Agora, meu pai só, ele com outra família, tem 5, e minha mãe casou de novo, teve mais 2. São 12 irmãos todos. Dona Maria, por que lhe deram esse nome? Maria De Cleonice? Maria. Porque minha mãe era muito devota de Nossa Senhora, da Mãe de Jesus. Aí ela queria colocar Maria, ela era do interior, minha mãe não tinha cultura nenhuma. Então o sonho dela era colocar Maria, as filhas tudo era Maria. Aí meu pai não queria aceitar, porque meu pai era um cara estudado, era contador, era homem da cidade grande, bem vivido. Aí ele queria Cleonice. Para que não tivesse nenhum desentendimento, aí foi colocado Maria Cleonice. A Maria da minha mãe e a Cleonice do meu pai. Foi um belo casamento. Como era o nome da sua mãe? Como é que a senhora descreveria? Isabel Félix Gomes. Era uma mulher de pequenas estaturas, mas muito bonita, muito trabalhadora, muito carinhosa, era uma pessoa maravilhosa. E o seu pai, como é que ele era? Como era o nome dele? Meu pai era um piauiense, moreno, não era preto, era moreno, lindo, educado, um homem muito sabido. Pense numa pessoa maravilhosa que me deu muito orgulho de ser filha de um personagem daquele. Como que os seus pais trabalhavam, Dona Maria? A minha mãe só trabalhava em casa. O meu pai era contador, mas quando ele foi para o Maranhão, ele foi para uma região de interior e se apaixonou por essa linda moça, se casaram, ele foi trabalhar na roça. O que o amor não faz na vida de uma pessoa? A senhora tinha algum parente, um tio que a senhora gostava muito, que era muito próximo? Eu tinha muitos, não era só um. Mas tinha um que é meu xodó, era minha paixão, irmão da minha mãe, o tio Luiz. Ele já partiu, não existe mais. Por que vocês eram tão próximos? Porque nós éramos uma família muito assim amorosa uns com os outros. E o meu tio, para mim ele não era só meu tio, para mim que ele era meu irmão, era meu pai, ele era tudo para mim. Ele era uma pessoa muito importante na minha, porque ele era ótimo. Pensa numa pessoa maravilhosa. O que a senhora sabe sobre a origem da sua família? Eu não sei muita coisa da origem dele, não. Tem alguma vivência, alguma história para a senhora que foi inesquecível da sua infância, que a senhora lembra? Meu pai, ele foi embora, eu era pequena. A minha mãe ficou grávida, ele não chegou nem a conhecer a filha. Hoje minha irmã já tem 58 anos e não se conheceram.
o meu pai foi embora e a gente ficou sozinho sem ele. Então isso foi uma coisa que marcou a minha vida. Ser criada longe do meu pai, uma pessoa que eu tanto amava. Mas tive a felicidade de encontrar com ele depois de alguns anos e viver com ele até o dia que Jesus chamou ele. Ele estava na minha casa. Com quantos anos a senhora tinha quando o seu pai se foi? Quantos anos a senhora tinha depois quando ele... Meu pai morreu, eu tinha 40 e poucos anos. Ele já morreu aqui na Serra Pelada. Ele veio me visitar e aqui ele morreu. E a última palavra dele para mim, eu disse para ele, pai, eu vou caçar um carro para lhe tirar. Ele disse, não, minha filha, não dá mais tempo. Mas se eu partir do lado da minha filha e da minha neta, eu vou morrer feliz. Uns 10 minutos depois ele partiu. Meu pai ele era um homem tão carinhoso que ele nunca me chamou pelo meu nome. Ele só me chamava minha querida. Foi uma pessoa que me deixou muito exemplo de vida. Era uma pessoa carinhosa. Meu pai era tão carinhoso com os filhos. Ele sabia entender a gente, mesmo que a gente errasse. Ele não era aquele pai bruto, não. Ele sabia conversar, ele sabia explicar. Dizer que as coisas não estavam certas daquela forma. Então, eu não tive só um pai, eu tive um amigo também. Dona Maria, como é que foi a sua infância em casa? Com a sua mãe, com os seus irmãos? Não foi muito bom, filha. Quando a gente tem uma família boa, uma família de pessoas carinhosas, que entende a gente, que procura entender, eu sei que era uma pessoa meio travessa. Até hoje eu ainda sou meio perigosa, imagino, quando eu era mocinha. Mas eles foram muito bons, sempre souberam me levar no conselho, sempre me ajeitaram e acabou dando tudo certo. Como era a relação da senhora com seus irmãos? Muito boa. Eu tinha o meu irmão mais velho, ele era meio brabo. Ele era muito direito, devido a ele ser muito direito, ele me castigava no reino. Mas foi só esse. Mas os outros, tudo me agradava, fazia de tudo assim, para não me ver aborrecida, triste. Eu tinha um irmão que dizia, Maria, você é a alegria dessa casa. Sem você, essa casa é triste. Vocês, como crianças, aprontavam assim? Toda criança gosta de aprontar uma hora por outra, né? Às vezes brigar na rua com os outros, porque eu com meus irmãos eu nunca gostei de brigar. Eu, às vezes, apanhei para defender meus irmãos, porque de primeiro tu sabe que a lei era dura, né? Mas eu, às vezes, um irmão meu fazia um mal feito e eu dizia que era eu. Não, isso aí não foi não, foi eu. Porque eu sabia que ataque ia cantar, então eu pegava que eu era dura mesmo. Ai, até hoje eu acostumo às vezes tomar parte de netos, outros, para uma coisa, os pais ficam bravos, isso aí foi eu que fiz. Vocês vêm me bater porque foi eu, aí acabou a confusão. Por que a senhora faz isso? Amor que é demais. Os seus irmãos, qual é o que a senhora era mais próxima? Irmãos e irmãs? Todos eles eram muito próximos, mas o Raimundo, meu irmão, e a Núbia eram meus amores. Por que a senhora era mais próxima deles? Eles eram muito mais carinhosos do que todos. A Nubinha até hoje, ela é viva, ela é muito carinhosa. Ela só me chama neguinha, meu amorzinho, ela é sempre muito carinhosa. Então, não tem como ele não ser muito, né? A senhora tem alguma lembrança de alguma brincadeira, algo marcante com ele? Cair dentro do poço, quem me tira é meu bem, quem é seu bem é fulano de tal. Dona Maria. Ai, meu Deus. Lembrar o passado, a gente acaba chorando, né? Qual era a brincadeira que a senhora mais gostava quando criança? Cair dentro do poço. Sei lá, era tantas brincadeiras naquela, tudo brincadeira boba, não é que nem hoje, né? Mas tudo aquilo, cantar verso, tudo para mim era bonito, brincar de roda. Era as coisas da época. A senhora nos contou que morava em roça. Era interior, não era bem na roça. Como era no interior que a senhora morava? Lá era um interior pequeno, tinha poucos moradores.
Só que os moradores, aquele povo, tudo era amigo, tudo era compadre. Naquela época o pessoal batizava os filhos. Então aqueles vizinhos, tudinho era compadre dos pais da gente. E a gente tinha aquele carinho pelos vizinhos. Aquelas noites de luar, aquelas luas bonitas, aqueles vizinhos lá pra cá, a gente ia buiar fava, feijão. Às vezes tinha um rapaz de olho na gente, ficava por debaixo da mesa triscando no pé da gente. Vixe, aquilo era uma emoção tão grande, tão boa. Não é que nem hoje, que as coisas é tudo muito liberal, né? De primeira a gente era diferente. Aquela lua bonita a gente aproveitava para debuiar feijão ou fava e conversar, contar história. E os rapazes não eram para dar uma triscadinha no pé da gente por debaixo. Aquilo era tão legal. Mas os pais, eles deixavam vocês à vontade? Os pais ficavam por perto. Naquele tempo o pai não deixava a gente jovem assim, muito à vontade não, porque é perigoso, tu sabe, né? Os pais sempre ficavam por perto. Lá em casa era meu avô. Ele era gente boa demais, foi quem me criou, né, na ausência do meu pai. Então ele sempre ficava por perto, ajudando a gente. Mas nem com isso não empatava os rapazes numa triscadinha com o pé no pé da gente. Dona Maria, e como eram seus avós? Meus avós, eu fui uma pessoa de muita sorte. Posso dizer que Deus é muito generoso comigo, sempre foi e será. Porque os meus avós eram umas pessoas tão boas para mim, eram um segundo pai. Uns velhos carinhosos com os netos, criava assim, para eles, nós era muito prazeroso na vida deles. Eles cuidavam da gente, era um prazer. Ensinar a trabalhar, eles sempre ensinaram. Em casa todo mundo trabalhava, não tinha essa de sem trabalhar não. Os jovens de manhã cedo ia para a roça, ele levava pequeno, ele começava a levar para a roça. E a mulher ficava em casa, ela lavando roupa, ela carregando água na cabeça, que era mais de 1 quilômetro para a gente pegar água. Era pisando arroz, à noite às vezes até fiava. Às vezes sentava lá fora batendo papo, mas a mãozinha estava trabalhando, fiando. Fusozinho, toda dava uma rodada que era para torcer a linha. Mas eles foram muito carinhosos comigo. Dona Maria, o que a senhora fazia com as peças que vocês fiavam? Como era que Era- funcionava? A gente fiava, que era para fazer rede naquela época, coberta. Naquela época não tinha rede que nem hoje, que a gente vê em todo comércio tem rede para vender, não. Eram as mulheres que fiavam, levava para o tiar, tinha alguém lá que tinha tiar. A gente até visitou agora, né, esse negócio. E aí fazia as redes, aquelas redonas de algodão branco, aquelas redonas bonitas. Minha mãe fazia labirinto para botar aquelas redonas lindas. O que era um tiar? Um tiar é um maquinário, é um maquinário, como é que se diz? Manual. Que é com ele, vai tecendo as peças e vai fazendo a rede, vai fazendo tudo. Como é que era a sua rotina quando a senhora era jovem? Era trabalhando, naquele tempo não tinha assim muita folga não. Os domingos, que às vezes tinha um resperal, sabe o que é resperal? Não. Era uma festa ao dia, assim, da meia-dia à tarde. Aí fazia um resperal na casa de uma pessoa, os pais de família iam lá levar a moça, os rapazes para dançar, brincar. E o que acontecia mais nesses resperais? Era só dançar. E quem tinha um namorado também ficar por ali. Não era assim namorar arrochado que nem hoje não, né? De primeiro tudo tinha que ser suave, tranquilo. Que hora terminava o vesperal? Sempre ia até 6 e poucos. Festa de sanfona, pandeiro, aqueles tamborzão, o triângulo. Rapaz, aquilo era animado demais. Eu ficava com meus pés que era só dedo. Quando eu escutava aquilo ali tocando. Era muito bonita as danças também. O rapaz pegava uma moça com delicadeza, não ficava pulando nem um bando de doido, não. Hoje parece um bando de doido pulando. Como as pessoas iam para a festa naquele tempo? E naquela época, os pais de família iam levar suas filhas para dançar. E tinha pai de família que gostava de dançar também. Eles iam de que forma? A pé, de primeiro no pezão.
De primeiro, quem tinha um cavalo bom ia num cavalo bom, né? E quem não tinha era no pé. Porque ele era bom demais. Se tiver que comer, ninguém ia falar em diabetes, em colesterol e nada. É porque o povo se esforçava, andava. Era assim. Quais eram as comidas que vocês mais comiam, que a senhora lembra? Rapaz, naquela época, nego comia arroz, feijão, chambari, galinha caipira, porque não tinha galinha de granja, não tinha essas coisas, não era porco. Era tudo, era abóbora, era o que pintava, nego comia. O que não faltava era apetite. Dona Maria, a senhora lembra da casa onde a senhora passou sua infância? Como é que ela Muito. Minha casa era uma casa grande de taipa, coberta de palha. Sabe, a frente assim era arioso. Muito bacana. Era uma casinha simples. Era uma casinha simples, mas a gente era feliz. São épocas na vida da gente que a gente é feliz e não sabe. Eu já disse isso uma vez para um irmão meu, ele não era vivo, eu disse para ele, Raimundo, tem época na vida da gente que a gente é feliz e não sabe. É quando a gente está junto com os pais, os avós, os irmãos, todo mundo. Aí de repente a gente vai começar a perder. Pouco a pouco, quando ainda a fé está quase só. Não é? Dona Maria, onde é que a senhora e seus irmãos dormiam? Como eram? Eu dormia no quarto com meus avôs. Naquela época não tinha esse luxo de cada filho ter um quarto, não. E os outros dois dormiam num quarto, em rede. Todo mundo dormia em rede naquela época lá em casa. Não era só lá em casa, não, era todo mundo. A vida de primeiro não era. E todo filho naquela época era feliz, respeitava os pais. Às vezes tinha uma roupinha melhor para ir para a missa ou para ir para uma festa. Mas todo mundo era feliz. Às vezes não tinha um sapato. E a rapaz ficava rapaz e não tinha um sapato para calçar. Mas todo filho respeitava os pais. Não cobrava nada. Dona Maria, só para a gente entender, a senhora morou então a sua boa parte da sua infância com seus avós? Foi, meus avós e minha mãe. Mas eles moravam juntos? Né? Tudo junto. Era, minha mãe ficou sozinha e depois que ela casou, que ela ficou morando vizinha, mas era aquela convivência só. Mas todo mundo junto. Meu padrasto era uma pessoa muito bacana também, se entendia com toda a família. Então nós nunca tivemos assim divisão, não. Sempre fomos muito próximos. E como é que era o sustento da família? Da roça, filha. Era roça. Naquele tempo todo mundo amanhecia o dia e ia para a roça. Só que a gente ia para a roça, plantava muito algodão. Toda a época de safra de algodão, depois que colhia aquele algodão todinho, que vendia, é que ia para a rua. Naquela época a gente comprava no comércio, num ano para pagar no outro ano na safra do algodão. E não pagava 1 centavo de juro. Aí que vendia o algodão, que pagava a conta no armazém que se comprava e fazia compra de tudo de novo. Naquele tempo comprava o querosene, ninguém tinha energia, era na lamparina. Comprava o querosene, sal, quase pro ano todo. Meu avô era um homem assim muito farto, ele gostava de fartura na casa dele, era o sal. Ele não gostava de sair comprando pacotinho de sal. Naquela época nem tinha pacotinho de sal. Era os sacos grandes, sal grosso. Pois é, comprava o sal, comprava as coisas de necessário, né? Café, açúcar. Se por um acaso o açúcar acabasse, ele pegava uma cana e moía no engenho, fazia garapa, fazia café e nós bebíamos do mesmo jeito. E era bom. Muito bom. Então a gente criava muito porco, muita galinha, de tudo a gente tinha. E aí a gente sobrevivia tranquilo. Com quantos anos que a senhora começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar desde pequena. Naquele tempo não tinha esse negócio de criança, não pode trabalhar não. De pequenininha eu já ia lavar roupa, mas a mãe puxando água no poço. Já tinha que trazer a bacia de roupa na cabeça. A vida de primeira era diferente de hoje. Só que era legal, o povo era feliz naquela época. O que é que a senhora mais gostava assim da sua infância? Do convívio com minha família. Era o mais bonito de tudo. Dona Maria, a senhora estudou?
Muito pouco. Naquele tempo ninguém não se importava com o estudo. Aprendi a fazer o nome, estava bom demais. Tinha que aprender a trabalhar mesmo. Mas o pouco tempo que a senhora estudou, a senhora gostou? Gostei. Porque de primeiro, professor não tinha que nem hoje nas escolas, não. Você, para botar um filho, você tinha que ir atrás de um professor, por dentro da sua casa. E aí vocês se ajuntavam à vizinhança e pagavam aquele professor, que era uma mixaria também. E o professor vinha porque gostava da profissão. Aí ficava ensinando aquelas crianças. Aprendeu a ler e escrever, estava bom demais. Só que naquela época, professor era igual um pai, filho respeitava. O que o professor falava, a gente tinha que obedecer. Não era nem doido de dizer um não para o professor. Então os pais até tiravam o couro das costas. A senhora ainda conheceu a velha palmatória? Ora, não só conheci como foi usado na minha mão. Dona Maria, qual é a primeira lembrança que a senhora teve do seu ambiente escolar, da escola, ou do lugar onde a senhora estudava? Porque final de semana, naquela época, nas escolas, tinha que dizer verso. A gente ia dizer verso, e aí eles faziam uma chamada, que é, como é que devia, eu estou tentando, o argumento. O argumento fazia de colocar o nome aqui. Maria, vem aqui, se eu não soubesse, chamava outro. Aquele outro sabia aí, ó, palmatória, que foi uma coisa inesquecível. Quando eu acertava, eu achava bom dar uma palmatorada num colega. Que eu sempre fui muito cheia de arte. E as crianças nessa época não sofriam nenhum tipo de... Nada. Quem é que se importava que nem o negócio de bullying? Ninguém nem sabia o que era isso. Se alguém chamasse a gente de negro, não tinha problema. Negro é negro mesmo. Eu, pra mim, até hoje, preto é preto, branco é branco. Aí hoje que eu pontei essa besteira, se uma mulher é pra uma mulher, é assédio. Que conversa, rapaz. De primeiro não tinha isso. E todo mundo respeitava todo mundo. Cara, hoje é que tá essa molecagem. Isso pra mim é molecagem. Dona Maria, o que a senhora gostava de fazer para se divertir na adolescência? Cantar. Eu gostava muito de cantar. Para mim, a maior diversão era cantar. Eu ia pisar arroz e cantando. E eu tinha voz bonita naquela época. Eu não tenho mais por causa da tiroide, fiquei rouca. Pois é, então eu gostava muito de cantar aquelas músicas daquela época. A minha mãe tinha um dia que ela dizia assim, Maria, mulher, tu me enjoa com essas tuas cantorias de um, eu sei que a senhora acha bonito também. E as músicas, quais eram? Roberto Carlos, naquele tempo. E as músicas do Roberto Carlos. Eram muitos cantores. A senhora lembra alguma assim dele que a senhora possa cantar pra gente? José Ribeiro. Eu não sei se ainda me lembro, meu Deus. Debaixo dos caracóis de teus cabelos, tem uma história para contar, longe tão distante. Era muito bonito, mas eu não canto mais, não tenho garganta mais. Dona Maria, como é que você escutava as músicas? O rádio. O rádio. Lá em casa não tinha rádio, mas às vezes, uma hora por outra, meu avô levava nós lá para casa de um vizinho do seu Quinca. Até falei com ele essa semana, está com 90 e tantos anos. Aí ele tinha um rádio sempre. Aí ia juntar aquela vizinhança todinha, ia para lá e ele ligava o rádio e a gente ficava escutando as músicas. Aquilo era muito bonito. Dona Maria, algo mudou quando a senhora ficou adolescente? A senhora percebeu alguma coisa diferente? Não, porque até hoje eu sou tipo adolescente. O que é de bom eu gosto de aproveitar também. Fazer o bem, estar no meio das pessoas, comigo não tem essa coisa. Tem velho porque tá velho e se amoita, eu não. Eu toda a vida fui assim. Essa é a minha vida. Conforme o toque, eu tô junto, eu tô dançando. Então, para mim, não houve essa mudança tudo, não. Dona Maria, em termos de quando a senhora chegou na adolescência, começou a ter novas amizades e começou aquela fase de toda criança de às vezes perceber um namoradinho, houve alguma mudança em relação a essa situação?
Olha, namorar era uma coisa muito boa, né? O namoro, eu vou te falar, é uma coisa assim que não tem nem como dizer que foi ruim. Foi bom. Eu namorei num bocado, os cabras eram tudo convencidão. E eu também ficava convencida, que os rapazes gostavam de namorar comigo, outros queriam, não queriam. Mas aquilo foi muito bom, aquilo foi uma fase boa da minha vida. Eu queria que voltasse hoje, eu nova. Como é que era o namoro naquela época? O namoro de primeiro não é que nem hoje não, que tem um negócio de um beijo da boca, um aperta, não. Porque daí você sentava perto do cabo, era um apertinho de mão, era coisa pouca, não podia ser muito para frente, não. E os pais também não deixavam muito só não, ficavam sempre, de oi. Mas era bacana. Eu acho que o namoro, quando ele é mais reservado, ele é até melhor. Hoje as coisas é tão liberal que eu acho que perde a graça. Acabar de namorar com uma moça é um lambe-lambe. E tem cabo que já quer ir para casa da moça dormir lá. Vai te danar, eu não aceito isso não. Na minha casa não. Dona Maria, aquela época, em relação aos namoros, quando o rapaz chegava a certo ponto que mexesse com aquela garota, o que acontecia? Tinha que casar. Tinha que casar. Se não casasse por bem, os pais obrigavam. Ou casa com a moça, ou então casa com os pais dele. Aí quem queria casar com o velho? Tinha que casar. Nem que casasse e um saísse por uma porta do cartório e o outro por a outra. Mas tinha que casar. Isso aí era lei. Tinha que casar. Como é que eram os casamentos antigamente? De primeiro era simples, filha. Chegava lá, o nome já estava botado, chegava lá, casava e pronto. Quando era na igreja, o pessoal gostava muito de casar. Meu Deus, como é que se diz? Eram uns casamentos que tu nem se conhecia com a moça. E aí chegava lá, o padre ia dizer uma missa no interior. Aí aquele rapaz chegava, minha filha, tu quer casar comigo? Bora. Só chegar lá, botava o nome e casar. Quando os pais davam fé, a menina que tinha sido para a missa, já chegava, era casada. E eu conheço casado daquela época, casou assim e vive até hoje. E como era a reação dos pais ao saber que Tinha pai que ficava triste, a mãe chegava até da agonia, de surpresa. Mas fazer o quê? Depois de estar casado, naquela época era comum fazer esse tipo de coisa. Eu achava era bonito isso aí. Mas os doidos que me convidaram, eu não me agradei. Quero não, desse jeito não. E a senhora se casou, Dona Maria? Me casei no padre. Eu já me casei aqui no Goiás. Eu vim para onde meu pai é que eu me casei. Apareceu um motorista, que naquela época o motorista era igual o doutor, não era? Vixe, o moço casasse com um motorista. Ele era uma sombra. Apareceu um caboclo, um motorista de fora, um negão muito ajeitado. E eu me casei com ele. Ainda vivemos 23 anos, tivemos 4 filhos. Foi bom, valeu. Hoje ele mora com Deus. E o que foi que ele faleceu, Dona Maria? Foi derrame, que é o AVC. Ele foi para Belém e quando ele vinha, ele passou mal na estrada. Foi levado para Marabá. Ele, chegando em Marabá, ainda entrado no hospital, ele morreu. Como foi que vocês se conheceram? A senhora lembra? Eu lembro, foi no Goiás. Estou te falando que ele apareceu lá, ele era motorista. E ele veio fazer um frete lá e a gente acabou se conhecendo. E aí não deu outra. Nessa época, a questão dos partos, né, dos filhos, como os filhos nasciam naquela época? Os partos naquela época não era fácil não, Carlinhos. Morria muita mulher de parto. Eu mesma, eu nunca fiz um ultrassom. Eu tive esses filhos, eu nunca fiz um ultrassom. Ninguém sabia também, a criança era homem ou mulher, só na hora que ganhava. Naquela época era com a parteira. Era raro uma mulher aqui no médico, era raro. Era parteira. Dava dor, chamava uma parteira. Tinha mulher que passava 2, 3 dias passando mal, a bichinha com dor. Tinha delas que até morria de parto.
Como a senhora descobriu a sua primeira gravidez? É porque naquela época, quando a gente via se faltar os tempos da gente, não era outra coisa, não era gravidez mesmo. E como foi a sua reação? Muito boa, eu fiquei muito feliz. Filho é presente de Deus. Quando a gente tem um filho, Ave Maria é uma benção. Não tem como não ficar alegre, não. Fiquei muito alegre. Cada filho meu foi um presente que Deus me deu. Sou muito feliz com os filhos que Deus me deu. Sempre tem uns que é mais trabalhoso um pouquinho, mas isso é normal. No meio de uma família não só tem santo, não. Mas eu agradeço a Deus que todo mundo é pai de família, todo mundo trabalha. Isso para mim já é um privilégio e uma bênção de Deus, né? Sou muito feliz com meus filhos. A senhora disse que foi para o Goiás. Como foi isso? A senhora foi morar com quem, não? É porque meu pai, quando ele veio embora do Maranhão, ele veio aqui para o Xambioá, que a mãe dele morava aí, em Xambioá. Então, depois de muitos anos, ele mandou um moço que era da nossa região e morava aí. E lá no Maranhão, saber qual era dos filhos dele que queria vir para onde ele. Aí eu e um outro irmão decidimos de vir morar com ele. Aí a gente veio morar com ele. Meu irmão mais velho já tinha vindo. Meu irmão mais velho, ele veio trabalhar porque o pessoal dizia lá que meu pai tinha vindo embora e tinham matado ele. Justo na região de Xambioá, que era o garimpo do Chiqueirão, naquela época, né? Aí meu irmão saiu no mundo. Meu irmão, quando completou 18 anos, ele disse, eu vou descobrir onde meu pai é sepultado. Eu tenho que descobrir. Ele veio numa firma por nome CBPO, Paraguaína. Aí os finais de semana eles iam jogar em Xambioá, o pessoal de lá da firma. E ele vinha. Aí ele ficava indagando, procurando a um e outro, que conheceu o Zé Celissa. O nome dele era Zé Lopes, mas chamava Zé Celissa por causa da mãe dele, né, que era Celissa. Aí meu irmão ficou procurando até e nunca ninguém sabia quem era Zé Lopes. Aí até que um dia ele falou com meu pai mesmo. Procurou, o senhor tem muitos anos que mora aqui? Meu pai disse, eu tenho muitos anos que moro aqui. O senhor conhece todo mundo? Eles conhecem. Por quê? Não é porque eu estou procurando um moço que veio embora para cá, para essa região, e disse que mataram ele aqui. E eu tinha muita vontade de ir no túmulo dele, acender vela. Aí ele disse, meu filho, como é que é o nome dessa pessoa? Aí ele falou, é Zé Lopes. E ele veio para casa que mataram ele aqui. Aí meu pai disse, Zé Lopes. O que o Zé Lopes é teu? Eu conheci. Ele disse, era meu pai. E aí eu estou vindo para descobrir onde é o túmulo dele. Porque meu sonho é acender vela para o meu pai. Aí ele disse, você acabou de encontrar seu pai, que é eu. Aí com isso, aí ele contou para ele, né, que eu era muito apaixonada por ele e eu tinha muita vontade de reencontrar ele. Aí ele mandou esse moço ir lá, no Maranhão. Naquela época tudo era muito difícil, não é que nem hoje. Hoje você sai daqui de manhã, de tarde, você está no fim do mundo. De primeiro, não. Aí ele mandou o moço ir lá buscar nós. Aí veio eu e outro irmão para onde ele. E aí, foi aí que eu encontrei o maridão. Dona Maria, como foi essa questão da separação do seu pai e da sua mãe? Quantos anos a senhora tinha naquela época? Eu acho que eu tinha uns 5 anos, Carlinhos. Eu não tenho certeza absoluta, mas acho que era uma faixa de 5 anos, 6 anos por aí. Porque o meu pai, ele vivia bem com a minha mãe, só que meu pai era muito bonitão. E minha mãe muito ciumenta. O meu pai, a minha mãe pegava muito no pé do meu pai, por ele ser um cara bonitão, sabido. Aí ela tinha muito ciúme. Eu acho que ele se cansou daquele, sabe, aquele lenga-lenga de jeito ciumento. E um dia ele foi para uma festa e dessa festa ele foi embora, nunca mais voltou lá. Os filhos pequenos. 4 filhos pequenos e ficou uma na barriga, que ela ficou grávida. Ele saiu em março, abril e maio, minha mãe ganhou ela. Ele morreu e não conheceu essa filha. E como é que foi o reencontro da senhora com seu pai? Ah, foi o dia mais feliz da minha vida. Quando o moço chegou lá, que chamou ele, Zé Lopes, olha que teus filhos, ele estava deitado, ele levantou.
Meu pai chorou nesse dia e eu também. Todo mundo chorou. Até a esposa dele, todo mundo chorou abraçado. Dona Maria, como foi a reação da sua mãe quando seu pai foi embora? Eu não tenho muita lembrança, assim, porque eu era meio pequena. Mas, que eu saiba, minha mãe sofreu demais. Ela era muito apaixonada por ele. Muito apaixonada mesmo. Então, ela sofreu muito, mas teve que agir, porque tinha os filhos, estava grávida também. Então, ela foi encarar o serviço. E mais o meu avô era uma pessoa muito boa, gostava muito dos netos. E aí acolheu todo mundo e ajudou a criar os filhos dela. E foi uma benção, porque não deu nem um marginal. Todo mundo deu trabalhador, pessoas de bem. Foi uma benção. Valeu a pena o sacrifício dela. Minha mãe, ela quebrava coco, ela ia para a roça trabalhar, ela fazia de tudo, porque naquela época, não é que nem hoje não, que a mulher vai para o escritório, vai para uma empresa. Naquele tempo não tinha isso não. Mulher naquele tempo era cuidar de casa ou então de roça. Era essa a vida de mulher naquele tempo. Mas ela enfrentou tudo e ela sempre dizia que valeu a pena. Ela faria tudo de novo pelos filhos. Então, Maria, depois que ele partiu com 5 anos, né, ela ficou aguardando, ela tornou a se casar? Depois de 5 anos, ela passou 5 anos na esperança dele voltar. Depois de 5 anos, aí apareceu lá a história que tinham matado ele. Aí ela ficou mais 1 ano, aí depois de 1 ano, aí ela casou. Apareceu um viúvo, aí ela casou. Morreu casada com esse viúvo. Morreu 2 já. Teve 2 filhos mais. 2 filhos homens. Dona Maria, voltando à história do seu casamento, como era a convivência da senhora e do seu esposo? De muita confusão. Era igual a história do meu pai com a minha mãe. Meu marido tinha muito ciúme. Ele era mais velho do que eu, acho que ele, não sei. E aí ele tinha um ciúme terrível. É tanto que a gente se separou antes dele morrer. Quando ele morreu, a gente era separado, porque eu não aguentei mais. Era muita conversa, era muita palavra de baixo escalão. Era muita coisa para me ofender, até que chegou um dia que eu não dei mais conta. Eu falei para ele, meu filho, a gente é casado, nós não é obrigado a viver a vida inteira. Depois de 23 anos, nós separamos. Quando um casamento, naquela época, alguém separava, como era a reação? Eu já separei dele aqui. Não, acho que quase todo mundo entendeu, porque é muito difícil a gente viver humilhado, uma pessoa atribulando, dizendo coisas que você não faz o tempo inteiro. Isso é muito difícil. Aí como eu fui a pessoa que eu sempre trabalhei, sempre lutei pela vida, eu criei meus filhos botando bacia de cuscuz na cabeça aqui, saindo aí na chuva. Acho que tu ainda lembra, né? Botando banca, não tinha um movimento de gente, eu estava levando as minhas coisas para vender, minha comida, meu beiju, meu bolo frito. Aí foi assim minha vida. Então, para mim, não fez nem muita diferença. Porque eu me virei trabalhando. Aí, depois de um tempo, eu arrumei outro marido. Namorei 15 anos com esse outro. Era um homem muito bom. Eu me atrevi a viver 200 anos com ele. Mas no dia que ele bebia, o diabo saía de dentro da garrafa. Ele tinha um negócio de querer matar, que o negócio dele era só matar, ele só pensava em matar. E aquilo ali me fez eu correr muitas vezes de casa, até à noite, com medo de morrer. Aí quando ele ficava bom, ele era uma pessoa boa, me pedia perdão. Minha velha, nunca mais na vida isso vai se repetir. Às vezes não passava 15 dias. Era tudo de novo. Mas esse nós separamos porque ele matou um rapaz aqui. Ele matou um irmão e baleou outro. Aí ele foi para o Maranhão e eu não quis acompanhar ele. Ele morreu lá no Tridenduto. Dona Maria, a senhora conheceu o seu primeiro esposo nessa vinda que a senhora veio para conhecer o seu pai? Não, porque eu já morava com meu pai quando eu conheci ele. Mas eu já conheci ele lá, eu morava junto com meu pai. A senhora mencionou que se separaram aqui em Serra Pelada. Como foi essa vinda da senhora para cá, para Serra Pelada?
Quando eu vim para Serra Pelada, eu já morava no Eldorado, Carajás. Em 81, ele trabalhava aqui no garimpo. Aí eu disse para ele, eu sempre queria ficar perto dele, porque eu acho que lugar de mulher é perto do marido. Aí eu disse para ele, Barbosa, tu podia me levar. Tu arrumava um pontinho para mim no 2 eu ficava trabalhando. Aí ele me trouxe aqui para o Eldorado. É Jaques. Não, dona Maria, pode acabar de noite. Pode continuar aí. Aí eu falei para ele, né? E ele me trouxe para cá para o Eldorado. A gente morou de 81. Dona Maria, nós vamos repetir a pergunta novamente por conta da interrupção, tá? Precisa iniciar ainda? Não, pode ir. Dois corta, né? Dona Maria, a senhora mencionou que vocês se separaram já aqui em Serra Pelada. Como é que foi a sua vinda para Serra Pelada? Pois é, em 81, ele veio para cá trabalhar no comecinho do garimpo. Foi no fim de 79 para o começo dos anos 80. Aí quando foi em 81, eu queria ficar perto dele. Eu falei para ele, Barbosa, me leva para o Eldorado. Lá pode arrumar um pontinho para mim, eu fico trabalhando e tu vai para o garimpo todo final de semana, tu tá em casa. E foi assim, ele me trouxe para o Eldorado. Aí eu fiquei lá de 81 a 86, trabalhando, vendendo comida, ganhando dinheiro. E foi muito boa a nossa viagem. Aí em 86, quando liberou para entrar mulher, ele já alugou um ponto aqui para restaurante e me trouxe para cá. Aí eu vim trabalhar aqui em Serra Pelada. Aí que eu vendia comida, eu vendia bebida assim, refrigerante, suco, lanche, tudo eu vendia aqui. Foi muito bom a gente ter vindo para cá. Pois é. Então foi muito bom a gente ter vindo para cá, porque era meu sonho conhecer Serra Pelada e ficar perto dele. Então foi muito bom que a gente ficou junto aqui, vendo nossos filhos crescer. Porque eu acho que é muito importante. Na vida de um casal, a mulher está perto do marido, o marido e a mulher acompanhando o crescimento e a educação dos filhos. Uma mulher ficar para um lado, um marido para o outro, eu não acho muito legal. Dona Maria, qual foi a primeira impressão que a senhora teve de Serra Pelada ao chegar aqui? Foi a melhor. Só impressão boa. Esse lugar aqui para mim, eu já disse para o Carlinhos que Serra Pelada para mim foi um paraíso. Eu acho que o meu sonho era tão grande conhecer esse lugar que eu não podia ser mais feliz na minha vida do que vir para Serra Pelada. Quando eu entrei nesse lugar, eu me encantei com tudo. O movimento de gente que era muito grande, o reencontro da gente com os conhecidos, foi muito legal. Por que em 81 a senhora não veio direto para Serra Pelada? Porque não entrava mulher. Naquela época, mulher, bebida, tudo era proibido aqui. Aí só liberou para entrar mulher em 86. E eu não fui a primeira mulher que entrei aqui, mas fui uma das primeiras. Porque na hora que liberou, meu marido já tirou autorização e me trouxe para cá, para me conhecer. E eu não já fiquei de vez aqui, porque eu estava esperando a Celiane. Estava bem pesadona. Mas aí ele montou o restaurante, botamos gente para trabalhar. E eu ia e vinha. Quase todo dia eu ia e vinha para cá. Ele dizia, uma hora tu ainda vai ganhar esse menino aí na estrada. E aí não sabia o sexo das crianças naquele tempo. E como era que a senhora ia e vinha? Qual era o transporte que usava? Não, transporte tinha demais aqui. Tinha os pau de arara. Tinha a caminhonete do meu amigo Azulão, que era meu cliente, com ele lá na minha casa. E os outros também, eu sempre tive muita amizade com o motorista, da linha. Porque eu vendia comida no Eldorado. Então eu tinha aquele entrosamento. Todo dia eu podia vir e voltar, nem gastava nada, que o povo não me cobrava, porque era tudo meus amigos e meus clientes. Para mim sempre foi muito fácil viajar, até hoje. Dona Maria, então a senhora já trabalhava com restaurante em Eldorado? Já, eu já trabalhava com restaurante. Era assim, não era bem um restaurante, era uma barraca, ali bem em frente ao Gordo. Tem aquela área ali no meio da rua, ali era só barraca de mulher vender comida e eu tinha um ponto ali. Pois é. Fui muito feliz ali. Então, dona Maria, a partir do momento que teve a liberação das mulheres, a senhora já começou a botar um ponto aqui para vender comida? Sim,
Lá no Sereno. Lá no Sereno, ali bem em frente à Irmã Inácia. Não era em frente, era do lado da Irmã Inácia. Tinha um ponto lá que dava o nome de Sorveteria do Ceará. Aí foi esse ponto que meu marido alugou para nós. Aí daí eu comecei que nem cigano, uma hora para outra eu mudava. Aí parei aqui no Pau da Mentira. Rodei nessas casas aqui, quase todas. E estou aqui até hoje. Por que deram esse nome, Pau da Mentira, para essa árvore? É porque essa árvore aqui, ela sempre foi uma árvore muito bonita, grande. É aquela copa maravilhosa que trazia uma sombra boa. E era ponto também de caminhonete naquela época aqui. Aí o pessoal vinha pegar carro, contando história e uma hora por outra soltava uma mentira. Maria, o comércio, assim que a senhora abriu, a senhora teve êxito em vendas ou sofreu alguma dificuldade no início? Como foi a sua trajetória comercial dentro aqui da comunidade de Santa Pelada? Carlinhos, foi muito bom. Naquela época, tudo que a gente botava para vender, a gente vendia. Só que o preço era muito mínimo, o lucro era pequeno. Pelo fato que naquela época tudo aqui era tabelado. Você não vendia as coisas do preço correto, você tinha que vender o preço que a coordenação, a Polícia Federal dava. Então eu nunca ganhei muito dinheiro aqui. Eu trabalhei muito, vendia muito, mas o lucro era pequeno, porque aqui tudo era tabelado. Se você vendesse um café fora do preço naquela época, a polícia vinha. E eles não vinham para conversa fiada, não. Eles vinham mesmo, era duro, eles jogavam pesado com a gente. Então a gente tinha que obedecer. Só que aqui, Carlos, naquela época era tão bom. É que tudo tinha norma, tudo tinha regra. Se você estava aqui quando desse 10 horas, todo cliente sabia que não podia passar daquela hora. Todo mundo, na hora, já está dando 10 horas. Todo mundo já pagava e ia embora. Não tinha essas enrolação, não. Era uma coisa assim, todo mundo tinha aquele respeito pela ordem aqui no lugar. Você podia dormir também com a porta aberta, não tinha nenhum problema. Não tinha ladrão. Então, Serra Pelada para mim sempre foi muito bom. Pois é. E eu vendia muito. A senhora comercializou dentro da casa? Lá dentro da casa eu nunca fui vender nada lá. Eu ia para lá para pedir REC. Eu fazia uma garrafa grande de 5 litros de café, quando era às vezes 2, 1 hora da manhã, eu fazia uma garrafa grande de 5 litros e ia para lá. Lá eu servia um cafezinho e pedia um REC. O que era o REC? Aquele pessoal que vinha subindo do garimpo, todo mundo trazendo um saco de terra, um saco de cascalho, aí eu dava o café e me dava um tiquinho de terra aí, um RECzinho. A pessoa metia assim a mão, tirava uma mão cheia assim de terra e botava. Mas quando amanhecia o dia, meu filho, já tinha 2, 3 sacos cheios de REC. Eu que não fui bonita para ouro, eu nunca peguei um REC rico. Mas para pegar aquele pouquinho de dinheiro eu sempre peguei. Deus me abençoou. Dona Maria, e quem cuidava dos seus filhos enquanto a senhora trabalhava? Eu tinha minha filha mais velha, e quando eu vim para cá ela tinha uma faixa de 9 anos. E aí se eu saía para trabalhar, ela ficava cuidando dos irmãos. Eu também sempre tive alguém que trabalhou aqui, porque como eu mexia com restaurante, eu sempre tinha gente trabalhando aqui, cuidando. E eu ia resolver uma coisa, ia resolver outra, comprar, quem comprava tudo sempre foi eu, porque eu sou enjoada. Eu sou muito exigente com as coisas, quem me conhece sabe disso. Então eu quem gosta de comprar. Tudo era eu que ia comprar. Eu começava pelo leite e a carne e tudo. Tudo era eu que tinha que comprar, mas aí ficava. A comadre Consola mesmo ficou 1 ano morando aqui, mais eu. Quando ela veio para cá pro garimpo, ela morou 1 ano aqui. Os produtos que a senhora usava, vinham de fora ou a senhora comprava daqui mesmo de Serra Pelada? Tudo a gente comprava aqui. Naquela época não tinha isso, não. Até porque tudo era tabelado. Aqui sempre as coisas foi mais barato do que lá fora. Tudo era tabelado. Você ia num comércio, você comprava uma lata de óleo. Se você fosse em outro comércio, era o mesmo valor. Tanto fazia você comprar aqui perto como você ir no fim da curtela. Porque os comerciantes não eram besta de pegar e vender mais caro. Porque era tudo tabelado. Dona Maria, como é que eram as casas aqui antigamente? As casinhas naquela época eram fraquinhas, olha.
muitos barraquinhos de plástico, tinha muitos barraquinhos que era de pau em pé assim, coberto de plástico. E outro era de tábua. Naquele tempo aqui não tinha casa construída, não conhecia casa construída. Dona Maria, aqui tinha escola para as crianças? Tinha escola. Meus filhos, quando vieram para cá, eles foram estudar na escola Serra Pelada, lá em cima. Teve, parece que era Rita Monteiro, bem aqui onde é essa cooperativa, também era uma escola, e tinha escola. Sempre teve. E quando as mulheres elas iam dar à luz, podia dar aqui em Serra Pelada ou tinha que ir para fora para ter bebê? Mulher, tu sabe que eu não lembro bem não, mas me parece que mulher ganhava neném aqui, que até o pessoal tinha medo da Teresona. Lá embaixo, nós estamos aqui no fim da pista. Ganhava aqui mesmo, ganhava. Agora eu, graças a Deus, que eu nunca ganhei nenhum filho aqui não. O Maurício eu ganhei no Peba. Fui levar a Celiane doente, a Mauricélia, e lá eu ganhei a menina, graças a Deus. Não ganhei aqui não. Encantou aqui em Serra Pelada que fez a senhora ficar? Acho que tudo. Eu sou apaixonada pela Serra Pelada. Eu não sei se ela é apaixonada por mim, mas eu me apaixonei pela primeira vez que eu vi até falar do nome de Serra Pelada. Eu gosto de Serra Pelada, eu moro aqui com paixão por esse lugar. Já teve pessoas que até só riu de mim de eu falar, para mim Serra Pelada é o melhor lugar do mundo. Eu sou apaixonada por esse lugar. Tudo aqui nesse lugar me encantou. E a senhora é uma pessoa que viajou tanto, né, com seu marido por vários lugares. Por que é que a senhora gosta tanto de Serra Pelada? Não sei, mulher, não sei se é porque aqui tem muito ouro, eu sou apaixonada por ouro, pode ser isso. Maria, naquela época, tinha muitos comerciantes aqui? Ou eram poucos? Tinha muito comerciante, aqui tinha muito comércio grande naquela época. Ali tinha uma rua ali, que hoje não existe mais, que era a rua do comércio, era só comércio. Pois é, aqui tinha, e aqui tinha muita loja boa, aqui tinha de tudo. Dona Maria, o que as pessoas aqui antigamente em Serra Pelada faziam para se divertir? Aqui tinha, como é que é? Tinha o Transação, que era uma casa de festa. Conheceu, Carlinhos? Tinha o Transação, tinha a Paioça lá embaixo. Outras coisas eu não me lembro mais, não. Tinha muitas O festas? Playback, tinha o Playback. Tinha muita festa. Eu mesmo não ia, não, mas eu via o fuá, como é que era, os jovens naquela época. Eu tinha uma filha que ficou mocinha aqui, a Célia, nossa, ela gostava de festa, depois veio a Maurinha. Tinha o Jaldo, que tinha um conjunto, JCR, que a Maurinha ainda cantou nele aí. Tinha as festas, tinha essas festas juninas, arraial, né? Que tinha também, que era muito bom naquela época. Isso aí eu ainda fui várias vezes levar as meninas. Ficava lá, muito legal. Dona Maria, a senhora desenvolve o que hoje? Faz o que hoje em dia? Só vendo comida e conto lorota. Ai. Fale um pouco sobre o seu pontinho aqui em Serra Pelada. Meu ponto é que é uma benção, que foi um presente de Jesus Cristo para mim. Porque quando eu comecei a trabalhar, que era uma barraquinha de palha, digamos que fosse um 3x3, eu não tenho uma metragem assim correta, mas digamos que era assim um 3x3 coberto de palha. E Jesus me concedeu a benção que hoje eu tenho uma casa com mais de 30 metros de casa. Cerâmica até em cima, não popei na cerâmica, não, botei até em cima. E eu sobrevivo daqui. Aqui é uma bênção de Deus. Todo dia Jesus prepara pessoas para vir até aqui. Os que não vêm me comprar, mas vêm bater papo comigo. Isso é uma felicidade que eu fico. Só Deus sabe o tamanho da minha alegria. Então, daí por diante, é só alegria. Eu posso não sorrir toda hora, mas dentro dessa casa tem felicidade, porque eu sou muito feliz. Muito agradecida a Deus por esse lar que Jesus me deu. Que hoje eu convivo aqui com meus amigos, com filho, neto. Já tem bisneto também, que todo dia vem por aqui, malinar e me fazer feliz. Então, eu só resta dizer que eu sou a mulher mais feliz do mundo. Dona Maria, a senhora voltou para ver
quase todo ano eu vou onde minha família. Eu vou no Maranhão, às vezes passo uma semana por lá. Depois eu vou aqui no Tocantins, ver minha nova família, que eu tenho aí, meus irmãos. Eu sempre vou. Aí minha madrasta, que ainda é viva, agora o ano passado ela esteve aqui. E que é uma pessoa espetacular, minha madrasta. E toda a minha família. É por isso que eu sou tão feliz, porque eu tenho uma família que me ama. Sem contar o tanto de amigo que me ama. Então isso é prazeroso, não é? Eu sou uma mulher feliz, viu, minha filha? Queria eu que Deus abençoasse cada um de vocês que tivesse essa alegria que eu já tive aqui nesse lugar. Aqui convive quantas pessoas? Os filhos ainda convivem com a senhora? Não, meus filhos, tudinho tem a casa deles. Mas a Celiane mesmo, mas o Carlos, se eu der uma gripe, eles ajuntam e vêm dormir aqui, ó, no meu quarto, junto comigo. Ninguém me deixou sozinho. Eu até brigo, não, gente, pelo amor de Deus, vão dormir na casa de vocês, não, só não vai ficar só. No período da pandemia, ficaram 1 ano morando aqui comigo. Tem a casinha deles, bem aqui. Uma casinha grande, bem boazinha a casinha deles, mas vinham ficar porque gostam de mim, me amam. Meus filhos e meus netos. Tem o Vitor, que já é casado, mas trabalha comigo, nunca me deixou. Empresa já chamou ele, tudo. Mas ele diz, não, eu não abandono a avó, não, eu vou ficar com ela. Então é assim, tem uma filha que mora no Peba, mas sempre vem aqui, está comigo, então isso é muito bom. Um dia desse, o seu Joaquim da Valdelice, a Valdelice chegou a fazer um comentário comigo, e disse que um dia tinha aqui um monte de filhos, todo mundo final de semana almoça aqui em casa comigo, às vezes até meio de semana. Ele deixa de fazer almoço em casa e vem para cá para a gente almoçar todo mundo junto. Aí o seu Joaquim olhando de lá, né? Aquele monte de gente aqui, aquela farra, todo mundo comendo, todo mundo alegre. Aí a Valdelice, o seu Joaquim falou para ela, olha, Valdelice, tu sabe quem é que é feliz aqui na Serra? A Dona Maria, olha aí a casa dela. Cheio de filho comendo lá, é neta, é genro, todo mundo alegre, você não vê arenga entre eles. É só felicidade, não é eu e você, que é só nós dois. Tem nem graça sentar na mesa, 2 velhos. Eu digo, é verdade, minha casa é muito alegre por isso, que minha família se visita. Ó, o Maurício mora bem ali, às vezes de manhã ele vem aqui, mãe, tem R.O.? Tem, meu filho. É a sobra da janta. Vai lá e bota, vem comer ali fora aqui. Ele tem a casa dele, lá não falta, lá tem. Mas é o prazer de vir aqui, onde a mãe comer aqui na casa. Mas isso é muito bom, isso não tem preço. Não tem preço. Uma família, a nossa família é a nossa base de vida. Toda a nossa estrutura está na nossa família. Se você tiver uma família amorosa, carinhosa, tudo vai bem. Mesmo que venha um problema, uma situação, mas a gente consegue vencer tudo. Agora, se a gente for só, aí fica difícil. É um verdadeiro ensinamento de vida, Dona Maria. É. Graças a Deus. Dona Maria, nos conte como é que foi para a senhora enfrentar a pandemia, a Covid-19, nos negócios, na família, na questão de idade e saúde. Foi muito difícil. Eu venci porque eu estava junto com a minha família e Deus na minha vida. Porque se não fosse, era impossível. No dia que eu saí daqui, e começou falando na televisão, pessoas morrendo, não tinha nem quem enterrasse, aí a minha filha veio do Paropeba, mãe, pelo amor de Deus, ajunta tudo que você precisa e vai para a fazenda, vamos morar lá. Aí a empresa liberou o Carlos, aí eu juntei mais a filha, uma nora, os netos, e fomos todo mundo para a fazenda. Ficamos 16 dias lá. Estava bom, a gente estava triste, mas pelo outro lado foi bom, porque lá a gente ficou nos pés de Jesus. Toda hora a gente tinha um culto dominical dentro de casa, clamando a Deus, pedindo a Deus assim que fortalecesse meus filhos, que não estava todo mundo junto. Aí a gente ficou isolado. A avó me fechou a cancela lá da fazenda e ninguém podia entrar. Se alguém ia lá mexer com o gato, tinha que entrar lá pelo retiro. Não podia entrar lá porque eu estava lá, eu era idosa, né? E os netos, todo mundo. Então a gente ficou lá 16 dias. Depois de 16 dias, a Vale chamou meu genro, Carlos. Aí eu disse, o Carlos, e nós vamos todo mundo junto. Nós tiver que morrer, nós vamos morrer todo mundo junto. E a gente veio.
Aí a gente veio para cá, todo mundo. Isolamos a porta aqui da frente e abrimos só o portão. Todo dia cedo o Carlos ia para o serviço. Quando ele voltava, ele ia direto para o banheiro, lá no quintal. Ele tomava banho, trocava de roupa, lavava o sapato, aí é que entrava para cá todo dia. Aí, nesse trabalho que ele ficou, aí o meu filho falou para mim, mãe, a gente vai abrir uma janelinha aqui e a senhora começa a fazer marmitex. Porque vem gente aí, meu povo quer comer e não tem comida. Aí eu mandei fazer uma janelinha, ainda tem ali a prova do crime ali. A janelinha, aí a gente fazia comida normal. Todo dia a gente fazia almoço e vendia tudo, vendia a janta. Deus nunca nos abandonou. E aí nós venceu a crise. Todo mundo junto aqui. Eu com meus filhos, meus netos, todo mundo aqui. Os amigos só conversavam de longe. Dona Maria, e mesmo com a prevenção, alguém chegou a pegar? Só quem pegou foi o Carlos. O médico disse para ele que ele pegou, mas quando ele descobriu, ele já nem tinha mais a doença. Deus assim botou a mão sobre nós ficamos sempre clamando a Deus, sempre orando. Todos os dias nós estávamos orando, abraçados todo mundo e pedindo a proteção divina e Ele nos abençoou. Eu não dei, a Celiane, nem as crianças, nem ninguém. Ficamos tudo na bênção. Deus é fiel. Dona Maria, e hoje, para a senhora, quais são as coisas mais importantes? Minha família. Minha família é minha vida, cada um. Os netos, os bisnetos, todo mundo. Minha família e o povo dessa comunidade são minha vida. Dona Maria, quais são os seus sonhos hoje? Pegar ouro na Serra Pelada. Oh, meu Deus! Pegar ouro, ainda estou sonhando ainda com ouro. Afinal de contas, nós estamos na Serra Pelada, né, Luiz? Dona Maria, a senhora gostaria de acrescentar algo mais, contar mais alguma coisa? Não, eu acredito que está ótimo. E como foi para a senhora contar a sua história para você? Muito bom. Isso é maravilhoso. Porque daqui uns 100 anos, quando eu morrer, porque eu sei que Deus vai me dar muitos anos, eu quero deixar minha história para que fique de exemplo para esses jovens de hoje. Procurar viver bem, ser feliz. Porque a felicidade é coisa que a gente tem que lutar por ela. Não é só esperar ela vir de encontro com a gente, não. A gente também tem que lutar por ela. A gente tem que aprender a viver, aprender a ter amor no coração. Isso é fundamental. Dona Maria, muito obrigada. Eu amei ouvir sua história, foi muito interessante, eu quase chorei junto com a senhora. E o museu agradece pela senhora Muito obrigada. para contar a sua história. Amém. Obrigada a vocês também, viu? Eu fiquei muito feliz também em receber vocês, poder compartilhar com